está baseado em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uns anos atrás eu fui ouvir uma ilustração sobre esse texto de um casamento onde o marido era uma pessoa difícil. Não posso afirmar com certeza, porque num casamento os dois são difíceis. Mas o problema dela era o marido, né? Ele cuidava da casa, ele pagava as contas, trazia alimento, porém tinha coisas de comportamento que machucava os filhos, machucava a esposa, os parentes. E aquela esposa já tinha participado de reuniões de oração, participado de jejum para mudar o marido, participado de campanhas para transformar o marido, até que um dia ela resolveu ouvir algo diferente. Ela se abriu para algo diferente, onde eu falei: olha, tudo isso que você está fazendo tem o seu lugar no reino, mas o seu marido, ele precisa nascer de novo. Se você quer um marido do que você está falando, que não tem esses comportamentos, não é a religião, não é uma oração, não é algo que você faça externamente, porque algo tem que acontecer nele internamente, é de dentro para fora. E só tem algo, a oração não entra lá dentro, só tem uma coisa que entra lá dentro, é o Evangelho. Jesus, quando veio, e a primeira missão que ele mandou fazer, ele não falou assim: vão e expulse todos os demônios. A primeira coisa foi: vão, preguem as boas novas, levem o Evangelho, levem sobre Jesus, levem sobre a minha pessoa. Então, meu irmão e minha irmã, o Evangelho não é uma regra, o Evangelho não é uma caixa de regras, o Evangelho não é uma doutrina específica de alguma igreja ou placa. O Evangelho é uma pessoa, e o que essa pessoa fez, o que essa pessoa concluiu que ela começou a fazer, e o que essa pessoa está fazendo até hoje. Então, tenha essa consciência. O Evangelho não é só para os não crentes. Aliás, o primeiro grupo de pessoas que recebeu o Evangelho eram os chamados povo de Deus, os hebreus, os judeus. A gente pensa que pregar o Evangelho é lá no mundo, para as pessoas que vão na macumba, no espiritismo, né? Pessoas incrédulas, pessoas ateias. Não. O Evangelho era para todas as pessoas. Todas as pessoas, inclusive aqueles que estão numa igreja, que já se acomodaram, né? Se disfarçam em boas pessoas. Mas no íntimo, na intimidade do lar, tem aquelas explosões, né? Tem aquele jeito ranço de ser. O que essa pessoa precisa? De oração? Ela está doente, ela está com câncer, Não, ela precisa do Evangelho.
Tem um ditado, né? Fica gastando vela com defunto ruim. O Evangelho é o que vai trazer mudança. Porque é dentro para fora. De dentro, não é o que a pessoa faz. Né? Nós não seremos uma comunidade boa só porque vamos fazer uma oferta para o GEPASSE. Não. Eu acredito que todos os sorocabanos hoje querem ajudar o GEPASSE. Então, baseado nisso, hoje eu quero falar, domingo passado eu falei o Evangelho que me transforma. E hoje eu quero falar sobre o Evangelho que me molda. Quantos sabem para que serve um molde? O que é um molde? Então, por exemplo, esse copo aqui, que a gente coloca água, um recipiente de água. Para ele ter essa forma, esse copo ele foi injetado num molde. Um molde de ferro, um molde de cerâmica. E aí, porque esse material aqui não é assim, ele é um polímero. E esse polímero exposto a uma temperatura, ele se torna apto para receber o molde. Ou o molde está apto para receber o polímero. Tudo que você está vendo aqui é moldado. Por exemplo, essa haste de aço inoxidável. Você sabia que o aço inoxidável vem numa rocha? É um minério. Está lá no meio da terra. Então, as pessoas especialistas em aço, vai lá, capta aquela rocha, capta aquele material duro, feio, e expõe, e começa o quê? Expõe aquele material a intenso trabalho, calor, pancada, até que o aço ele se dobra, ele cede, ele fala assim, eu não aguento mais. Tá bom que eu sou uma rocha, mas recebe tanta calor, aí o aço, ele fala, faz o que você quiser. E aí o ser humano vai lá, desenha um molde que fica curvado assim. Essas caixas aqui recebem também o molde, essas hastes, esses desenhos pequenininhos aqui. Quanta martelada não recebeu isso aqui para ficar de acordo com o molde. Entenderam, irmãos? O Evangelho tem esse poder de moldar, de trabalhar, porque o Evangelho não é açúcar, tudo gostoso, né? Não é um pudim. O Evangelho, ele é um composto. O Evangelho tem a sua radicalidade contra o pecado. Mas o Evangelho é complacente com o ser humano no seu sofrimento, nas suas agruras. Então o Evangelho ele não é uma coisa só, ele é o composto que vai moldar, transformar, fazer parecer com um molde. E só tem um molde apto para receber o ser humano, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu não tenho que me parecer com o meu pastor, Carlos Alberto. Eu tenho que me parecer com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo e queria que os seus ouvintes imitassem a Cristo. Tudo na vida é molde. As irmãs que estão aqui, que têm
a alegria, o prazer de ir numa cabeleireira. Você chega lá, você não sabe o que você vai fazer com o seu cabelo. Se pinta, se não pinta, se faz chapinha, se faz hidratação, se corta, se raspa. Aí, a cabeleireira vai te apresentar o quê? Um catálogo. Não é? Nesse catálogo tem o quê? Tem diversos cortes de cabelo para você escolher. Você fala, eu acho que esse aqui tá bom. Mas tem uma pessoa lá que cortou o cabelo e deixou-se fotografar, e você vai escolher o modelo de corte de cabelo. Não é assim que acontece, irmãs? Tem até, o homem também faz isso. Quer se parecer com o Rambo, quer se parecer, né, com o Chuck Norris, quer se parecer com tanta gente aí. Fala, eu gostei desse corte de cabelo aqui, né? É, Carlinho, gostou, né? Na minha época, jovenzinho, né? Pouco tempo atrás, tinha lá o cabelo do John Lennon. Eu gostei desse cabelo do John Lennon aqui. Né? Elvis Presley, fazia aquele topete, aquela brilhantina. Saía de casa, poderia acontecer o maior vendaval. Não é? O sapato estragava, mas o cabelo ficava intacto. Por quê? É o Elvis, é o John Lennon, não é? As irmãs na época, né? Sofia Loren. Enfim, eu estou falando com você sobre molde. O molde se estende aos heróis. Os heróis, né, da Marvel, da Disney. Então, os meus netinhos, eles falam, vovô, eu quero a máscara do Homem-Aranha. Eu quero o uniforme do Capitão América. Por quê? Porque quando eles colocam aquela roupa, aquela capa, o que eles se sentem? O Capitão América. Fala igual o Capitão América, fala igual tem uma posição certa, que o meu netinho, ele fica lá igual o Homem-Aranha. É molde. Molde. Músicas. Karaokê. Quando você vai lá no karaokê, na realidade você quer se parecer com o compositor, com o músico daquilo. Você canta. Você faz até a voz, mais ou menos. É molde. É uma moldura. As novelas causam esse mesmo efeito. Então, agora não é tanto, mas antigamente as pessoas compravam as mesmas bolsas. Do Paraguai, é claro, né? Mas era mais ou menos parecida. A bolsa, o sapato, o brinco, o batom, né? Qualquer empresa que quer vender bastante, contrata lá Gisele Bündchen, contrata personagens nacionais, personagens internacionais, e é um batom mequetrefe lá, um perfume que não é nada, mas se tem a figura daquela pessoa, centenas e milhares vão comprar. Por quê? E quer se parecer. E você está aqui hoje, se você que tem mais de 30, mais de 40, você já se estabilizou, com certeza você se parece com alguma coisa de alguém que você admira, de alguma pessoa. Seu pai, seu avô. Tudo nessa vida é assim. Tudo. As músicas e no meio evangélico, não vou nem falar um meio cristão. O meio evangélico é assim. Não é? As pessoas, elas gostam
de ter uma referência. Uma referência. Né? Antigamente, há 20 e poucos anos atrás, a força de uma dessas igrejas grandes, o líder lá tinha uma maneira de falar, usar o dedo, né? Então, todos os pastores, quando ia falar na televisão, eles tinham que fazer treino, tinha que treinar a voz e a expressão dos dedos, né? Para pregar igual. Para falar igual. Então, quando eu falo para você, o evangelho que me molda, às vezes você chega numa igreja, você fala palavrão, gíria, você aprendeu. Ou você nunca falou um palavrão? Talvez não é um palavrão feio, mas é uma expressão. Eu tinha um grupo de discípulos em São Paulo, e nós nos especializamos em fazer mudança. Então, quando um irmão ia mudar na comunidade, chamava o Zé Hilton, que o Zé Hilton tinha uma equipe, e nós íamos fazer mudança. Era caro pagar graneiro, pagar caminhão de mudança. Mas então, e os irmãozinhos lá ajudar. E eu fui, eu era o discipulador deles. Subindo lá, eu estava subindo com uma máquina de lavar roupa, daquelas antigas. Meus irmãos, ali tinha que subir pela escada. O que acontece comigo? Hein? Aconteceu um movimento lá, aquela máquina caiu na minha mão. Você acha que eu dei glória a Deus? Eu tive que ficar pedindo perdão para os irmãos. Desculpa aí, irmão, pelo amor de Deus. Foi uma falha no processo. Por quê? Porque nós somos assim. Tem hora que não tem cerca. E foi. Aí depois você vai ter que remendar, né? Falar que a carne é fraca, que o espírito está pronto. Você tem que fazer alguma coisa que te encaixe novamente no caminho. Por isso que a Bíblia fala, Filipenses 1,6. Estou bem certo que aquele que começou em vós uma boa obra vai aperfeiçoar até o dia de nosso Senhor Jesus. E ontem, preparando o café para minha amada, fui pegar uma xícara, ela se escapuliu da minha mão, a hora que ela caiu, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Aí eu falei, nossa, melhorei bastante, porque espatifou lá, e a gente recebe os netinhos, até achar a última grama de caco, dá um trabalho. Mas melhorei. Não sei se amanhã vai ser assim, mas vamos continuar crendo, né? Então, meus irmãos, dito isso, eu trouxe aqui uma massa, né? Essa massa, ela tem uma consistência flexível. Isso aqui a gente dá para as crianças brincar, né? Mas o que Deus espera de mim, de você, não é que você seja assim, ó. Assim é difícil. E a religião deixa a gente assim, ó. Duro. Inflexível. O que acontece com as coisas duras quando ela é submetida a um impacto? Ela quebra. Porque ela não quer sair dali. Ela não admite coisas diferentes na vida dela. O mundo tem que continuar do jeito que eu aprendi. As coisas têm que ser do mesmo jeito sempre. Isso é religião.
está acabando com você, está acabando com o relacionamento, está acabando com a sua amizade. Você quer colocar a goela fora, adentro, coisas que foram ditas há 5.000 anos atrás, onde a sociedade era de um jeito, onde foi que não foi Jesus que falou. A religião, se você notar, e pode conferir na sua própria vida, tem pessoas que você está longe, porque elas pensam diferente de você. Elas não fazem o que você faz. Elas não vão na igreja que você vai. E você está assim, ó. Uma pessoa que só Deus pode fazer alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não quer fazer. Ele espera que você seja assim, ó. Maleável. Maleável. Ser maleável não te leva para o inferno. Ser maleável, você não deixa de glorificar a Deus. Ser maleável significa que você é capaz de transitar em todos os ambientes sem causar constrangimento. Eu já disse isso há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu vou falar de novo hoje. Por que que certas categorias da nossa sociedade têm dificuldade de frequentar templos religiosos? Por culpa, não é por culpa de Deus, por nossa culpa. Por que que as prostitutas que tem em Sorocaba, e elas continuam lá há anos no centro da cidade, na General Carneiro, por que que elas não têm, com certeza a vontade elas têm, de conhecer uma vida melhor, de alguém orar por ela? Por que que elas não vêm aqui? Ou vão lá na Batista, ou vão lá na Lagoinha, na Bola de Neve? Por quê? O constrangimento é enorme. A discriminação. É isso que eu estou falando para você. E o Evangelho quer moldar você. Há 20, 30 anos atrás, os pais crentes faziam o quê? Expulsavam os filhos. Os filhos que faziam uma escolha homossexual. Filho meu não fica na minha, essa casa é minha. Aqui não fica. Quem manda aqui sou eu. É isso aqui, ó. Mas se você é assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e no mais Ele fará. Vou ler algumas frases para você entender o que eu penso. Nunca foi dos planos do Senhor controlar as pessoas. Nunca foi dos planos do Senhor te controlar. Deus não quer controlar ninguém. Você sabia disso? Deus não coloca uma coleira em você. Deus não coloca os fios de que Ele possa te controlar com os dedos. Nunca foi dos planos do Senhor controlar você. Ninguém. Senão que elas
O plano do Senhor é que elas, eu e você, sejamos semelhantes a Ele. Deus não quer controlar. Os mandamentos não são para controlar. Os mandamentos são para te orientar. Deus disse para Adão: tudo isso aqui é seu, coma, mas uma árvore. Se você comer dela, ou seja, existe a possibilidade de você comer dela, você pode comer dela, mas a minha vontade é que você não coma dela. Mas está lá, eu não vou tirá-la de lá. Quem tem que fazer a escolha é você. Quem tem que se decidir é você. Eu não vou te controlar. Adão fez uma escolha. Sim ou não? Mas Deus não controlou ele. Não tinha pecado. Não precisava do Espírito Santo, porque Deus estava ali pessoalmente com ele. Ele não precisava ser cheio do Espírito Santo, porque ele já estava em Deus, Deus nele. Era um ambiente Éden. Era um ambiente perfeito. Era um ambiente sadio. Não tinha os influencers. Aliás, tinha um. Que disse: é mesmo assim? Por isso que ele deixou a livre escolha. O livre arbítrio. Tem uns teólogos que querem dizer que o livre arbítrio não existe mais. Não, problema deles, mas eu escolho até hoje se eu quero ir na academia, se eu quero ir trabalhar. Eu já estou aposentado. Se eu quiser falar, hoje eu não vou. É uma escolha, certo? Quando você levanta da cama, você não faz uma escolha? Quando você vai fazer o que você tem que fazer, você não faz uma escolha? Mas se você não quisesse fazer, Deus não ia pegar você à força. Quem não quiser trabalhar, a Bíblia diz: quem não trabalha, não coma. Você decide. Quando Adão pecou, ele estragou todo o processo. Porém, com Jesus e a cruz, Deus restabeleceu o projeto original. Com Jesus nós voltamos ao projeto original. Só que com uma dificuldade. Agora não tem mais o Éden. Agora tem o mundo. E o mundo com todas as suas ramificações. Mas é possível. Só que agora, a obra do Calvário possibilita o sucesso do projeto. E o Evangelho me torna isso. Sermos filhos amados de Deus, o Evangelho me possibilita. Sermos a família divina, sermos discípulos de Cristo, sermos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sexta-feira, tive uma reunião com a equipe comercial lá da empresa onde a gente trabalha. E é a primeira reunião do ano. E aí eu tinha que fazer a abertura. Bom, de todas as pessoas que estão lá na empresa, cada uma tem a sua função. Eu sou o único que não tem função específica, porque eu sou o diretor da empresa. Então, eu optei. Eu não falei de meta, eu não falei de preço, eu não falei de estratégia, eu falei do reino de Deus. Eu preguei o Evangelho para aqueles 12 vendedores que estavam lá, um pouco mais, um pouco menos. Falei da ressurreição de Lázaro.
Porque o evangelho tem que ser divulgado não somente em 4 paredes de um templo. Aonde a gente está? Onde a gente vai? Orei por eles. Não sei que apítoles eles tocam de fé. Não sei que igreja que eles vão. O mais importante é que eu sou assim. Estou aprendendo a ser assim. Eu estava num ambiente comercial, empresarial. Eu estava lá falando de negócios, mas eu apresentei Jesus para eles. Deixei uma semente no coração deles. Então, o Evangelho, Jesus e a cruz me possibilita a ter sucesso no projeto eterno de Deus. Porém, Deus permanece igual. Presta atenção. Deus não muda um milímetro do que Ele é, do que sempre Ele foi. Ele não deseja controlar as pessoas e quer que façamos todas as nossas escolhas como se fosse Ele escolhendo. E nós faremos isso representando Ele. Ele. Tem um livro, um best-seller, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Leia esse livro. Na hora do pega, na hora da raiva, na hora que você tem que tomar uma decisão. E vou falar de novo, não pense em Abraão, não pense em Moisés, pense em Jesus. Não pense em Samuel. Teve uma época que Samuel, num dilema lá com Saul, Saul tinha reservado lá, não tinha matado os reis. O que Samuel fez? Samuel foi lá e degolou os 5 reis na frente de Saul. E tem muita gente, Samuel, profeta do Senhor, amém, daquela época, que era necessário. Mas hoje não dá para nós seguirmos os passos de Samuel. O verbo que se fez carne se chama Jesus. Quem subiu a cruz e deu a vida foi Jesus. Quem eu tenho que imitar e falar igual é Jesus. Tem muitos irmãos, pais de adolescentes que estão matando seus filhos porque querem fazer igual Moisés fez. Igual Abraão fez, vou sacrificar. Nós temos que ser parecidos com Jesus Cristo. Em seus passos, na sua vida cotidiana, você se parece com quem? Deus não deseja controlar ninguém. Mas e as pessoas cheias do Espírito Santo? Judas era uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos? Estava com Jesus ali? Quando Judas permitiu que Satanás entrasse nele, ele ficou babando, gritando, como uma performance de endemoniado? Não. Com toda a consciência dele, ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele participava da igreja de Jesus, ele era discipulado por Jesus, ele expulsava demônios em nome de Jesus, e ele vendeu Jesus. Não é o externo que muda você, é o interno, é o Evangelho. Amém? Então, por onde começar? O que eu devo fazer? É Romanos 12, 1 e 2. Se você abrir aí Romanos 12, aqui está a base desse pensamento que eu estou falando para você. É a base. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2.
Romanos, vamos lá juntos? Portanto, irmãos, estão aqui, ó, portanto, significa, a partir de agora, irmãos, peço que pelas misericórdias de Deus, que se ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para aqui um pouquinho, mas deixa aí. O que é isso na prática? Eu vou tirar o microfone aqui, mas aqui, ó. Você está aqui, redondinho, né? Fofinho. O que a Bíblia está dizendo? Você está assim. Redondinho, está meio redondinho aqui, né? Está redondinho aqui? Isso. O que Deus espera de você? Ó, você está redondinho aqui dentro. Ambiente controlado, música. Então aqui você é uma bênção. Aqui você glorifica, bate palma, lê o texto alto, fala no microfone. Mas lá, vamos lá na sua casa. Na sua casa você precisa se apresentar como sacrifício vivo. Não está aqui escrito? Ofereçam o corpo de vocês como parecido com o quê? Sacrifício. O que é sacrifício? É uma coisa leve? Sacrifício já da palavra fala que é alguma coisa penosa. Vou me sacrificar. Vou ter que ceder, vou ter que me dobrar. Então, ofereçam a sua vida redondinha, né? Para que lá na sua casa, porque lá na sua casa desse jeito não dá. Mas desse jeito, ofereça o vosso corpo como? Aí você vai trabalhar. Você já recebeu um trabalho de Deus para parecer isso. Agora você vai lá na empresa. Vai bater cartão. Você vai trabalhar. E lá não pode ser redondinho e nem compridinho. Lá você tem que ser quadradinho. Lá na empresa você tem que ser assim. Lá na escola, para dar aula. Ofereçam o corpo de vocês como? Deixa eu perguntar aqui. O Douglinhas, cadê você? Você é músico. Existe algum sacrifício aqui para tocar? Não é gostoso tocar? É um prazer? Não tem que fazer força. Então eu estou dizendo o seguinte: não é aqui no ambiente controlado, todo mundo bate palma, oh aleluia, que a gente oferece o nosso corpo como sacrifício vivo. É lá fora. É aquilo que a Marina falou aqui cedo. É com as pessoas diferentes. Aí você vai para os seus parentes. Lá na casa dos seus parentes, você já está em casa, você foi no trabalho, agora você vai no churrasco, os parentes. E lá você precisa oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. E você precisa estar disposto a ser moldado. Esse exercício de molde também se chama discipulado. Olha aqui. Você é a massa. O Senhor é invisível. A minha mão é o seu discipulador. A pessoa que ora com você, a pessoa que te acompanha, é o teu pastor.
O pastor quer fazer isso com você e você fala: "Ai, não quero, pastor". O pastor fala para você: "Leia o papelzinho, crie um conteúdo". Aí sabe o que você faz? Não, você não, alguém faz. Foi lendo a Bíblia. Tem gente que perde o óculos dentro da Bíblia e não faz nada. Não leve a vida cristã a ferro e fogo. Se pareça mais com Jesus Cristo, que convidou para sua equipe um cobrador de impostos, convidou para sua equipe um Simão Zelote que gostava das armas, convidou para sua equipe um Pedro instável, um homem, uma pessoa estável. Você não sabia que Pedro tinha na cabeça. Convidou para sua equipe 2 irmãos, filhos de Zebedeu, chamados por Jesus, filhos do trovão, era do fogo, não obedeceu, garganta, corta a garganta, expulsa. Jesus convidou 12 pessoas diferentes. Uma porque Jesus também precisava ser trabalhado, porque ele era ser humano. E outra que ele provou que é possível. Pessoas diferentes, personalidades diferentes, trabalhar juntos, pregar o evangelho, curar as pessoas, dar as mãos. Eu sou responsável de fazer valer o evangelho a mim, as escolhas, o relacionamento, as atividades, o culto a Deus, o serviço ao próximo, tudo é possível. Eu preciso oferecer a mim mesmo. Tomando a forma de Jesus em mim. Oferecer. O processo é a palavra e prática. 50-50. Esses 40 e poucos anos que eu estou na igreja, eu já vi pessoas batendo palmas para ela mesma, falando: eu já li a Bíblia 10 vezes. E você? E você? E você? Aí eu, né? Meia Bíblia. E aí me escondia, né? Eu não tinha coragem de falar que eu tinha lido meia Bíblia só. Agora li 11 vezes. E você? E você? É 50-50. Você lê. Pode ler os 66 livros, mas você tem que praticar os 66 livros. Na mesma intensidade que você leu a Bíblia. É 50-50. O processo é devoção. Processo de moldagem. O que é devoção? Oração. Participar do culto. Você vem no culto quando você quer? Quando você está bem? Tem muita gente que vai trabalhar com gripe, vai trabalhar com o braço enfaixado, mas falta na igreja, falta no culto. Permitir ser discipulado por outra pessoa. O que é isso? Alguém tem que chegar em você e falar assim: escuta, você está falando muito alto, meu. Outro dia já falei para vários irmãos, né? Ó, não é assim que se trata a esposa, não. Menos, cara.
Está pensando que você está onde? Você é um rei? Menos aí. Arregaça as mangas e vai ajudar a sua esposa. Mas, se a pessoa é assim, ela até me exclui do WhatsApp dela. Mas se a pessoa é assim, ela vai vir outras vezes para aprender. Buscar bons exemplos. Eu e você temos que buscar bons exemplos. Por exemplo, 2 Timóteo 1,5, Paulo falava assim: Timóteo, você precisa imitar a fé da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Bom exemplo de fé. Sua avó é a sua mãe. Nem sempre os bons exemplos estão nas igrejas de grife. Os bons exemplos estão perto de você. Pastor, o que é a igreja de... Essas igrejas de megas que... No dia eu convidei um amigo meu para vir aqui. Ele falou, olha, eu vou. Coloca lá uma tela de LED que eu vou. Quanto custa uma tela de LED? Eu prefiro dar o dinheiro da tela de LED para o repasse. E continuar com esse paredão aqui, ó. Quem são os seus modelos? Jeremias 3,15 fala o seguinte: eu vou dar para você pastores que te apacentam de verdade. Cuido da sua família. Sabe o seu endereço. No dia uma pessoa saiu daqui, né? Faz tempo já. E aí voltou aqui. Eu falei, e aí, tudo bem? Nossa, estou bem. Graças a Deus, estou servindo a Deus. E, mas estou precisando de uma carta. Você está precisando de uma carta? Você não é suficiente, você precisa de uma carta. É isso? A sua pessoa não é suficiente lá. Você precisa de uma referência no seu currículo. Tá bom. Passa o contato do seu pastor. Mas eu não tenho. Como você não tem o contato do seu pastor? Não, lá é muito grande. Eu falei, mas você não tem um pastor lá? Cadê o telefone? Cadê o WhatsApp dele? Você sabe onde ele mora, na intimidade lá? Você sabe onde fica a casa dele? Não, ele não divulga. Então, alguma coisa está errada. Busque bons exemplos. O que é bom exemplo? Não é só quem ora, não. Quem paga a conta em dia, quem trata a mulher com respeito, quem cuida dos filhos, sejam eles crentes ou não. Cuidar bem dos filhos, dos netos, dos parentes, dos irmãos de sangue. Busque bons exemplos. E para finalizar, isso tudo que eu estou falando para você, não se faz em uma só reunião ou evento. Leva uma vida inteira. Leva uma vida inteira. Isso tudo que eu falo para você não é um seminário, uma imersão, o encontro com Deus. Isso aqui é uma vida inteira. Como diz a Bíblia, de fé em fé, de glória em glória. Você sabe o que significa a Torá? Que o pessoal tanto fala, vamos estudar a Torá. A Torá significa caminho. Caminho.
É o caminho que vale. Não é a chegada, é o caminho. Você caminha com quem? Quem caminha com você? Quem sabe quem você é de verdade? Porque aqui, todo mundo é lindo, honesto, verdadeiro, fala manso. Aqui é fácil. Mas na nossa vida, se você estudar os evangelhos, menos de 10% dos milagres de Jesus foram feitos dentro do templo. Mais de 90% dos milagres de Jesus foram feitos na praça, na rua, nas casas. Que Jesus foi chamado para buscar as ovelhas perdidas. Amém? O evangelho que me molda. Que me molda. Quando eu tenho uma solução para tomar, eu já falei isso de público, eu não tenho vergonha, eu vou falar. Lá na empresa nós temos vários colaboradores, e um deles, por conta de um acidente de trabalho, colocou a gente na justiça, porque ele acredita que precisa receber mais, por conta do acidente. 100% da empresa falou assim: seu José, manda embora. E ele se lasque lá fora. Ele busca os endereços. Eu falei, quando eu vi que era 100%, eu falei, tem aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Eu fiz o que eu acabei de ensinar a você. Se fosse Jesus o dono da empresa, o que ele faria? Ele não vou mandar embora. Porque o que ele está buscando é um direito dele. Mas o valor que ele quer receber não é o que o advogado dele está mandando, é o que o juiz determinar. E o juiz é uma autoridade, que o juiz determinar vai ser pago. Mas eu não vou tirar o salário dele por conta de uma escolha que ele fez. Eu não sou ele. Eu quero fazer o que Jesus faria se ele fosse o dono da Leve Brisa. Então fica aí. E até hoje ele é um espinho na garganta de toda essa gente. Quer ver ele pelas costas. Mas eu aprendi que a gente tem que ser assim, ó, moldável, maleável. Mas e a sua vontade, pastor? A minha vontade é que ele não fizesse isso, né? A minha vontade era passar com o carro em cima dele, né? Porém, eu não tenho que fazer a minha vontade. Eu tenho que fazer aquilo que me faz parecer mais próximo de Jesus. E pode ser que um dia desses ele possa estar sentado aqui conosco, cultuando a Deus. É esse evangelho que eu acredito. E é esse evangelho que eu quero transmitir sempre para você. Ame mais. Faça guerra menos guerra. Ria mais. Aproveite mais a vida. Porque a chuva que caiu lá, está caindo esses dias, não escolhe crente, judeu, católico, a chuva malha todo mundo. E eu não falei que Deus é bom porque minha casa não encheu. Então Deus é ruim para aquele que encheu. Você precisa tomar cuidado com a fé que nós temos. O evangelho que me molda na pessoa de Jesus.
Amém? Volte para a sua vida agora. Seja melhor. Seja mais Jesus, menos você. Seja mais o Evangelho com os filhos. Seus irmãos de sangue. Onde estão seus irmãos de sangue? Só porque eles não vêm à igreja, eles são lepra? Seus colegas de trabalho. Quando você se aproxima, eles param de brincar só porque você chegou? Você acha que isso aí é uma virtude? É que eles se sentem mal perto de você. Como eles não podem expulsar você, né? Eles têm que parar de rir, têm que parar de contar aquela coisa do jogo, porque você chegou. Tem crente que fala, não, quando eu chego eles param de contar piada. É assim mesmo. Que eles não se sentem à vontade com você. Eles são constrangidos por você. Eles são fake perto de você. Eles colocam uma máscara perto de você. E você fica feliz. Está vendo só como a minha santidade? Não. É a sua religiosidade que impede de o Cristo brilhar em você. Sinta-se perdoado, meu irmão, de qualquer coisa. Lá na cruz, Jesus não escolheu o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não ande sendo acusado, porque cantamos aqui que a graça nos alcançou. Vamos ficar em pé. O evangelho que me molda. Pastor, quando eu sei que essa palavra vai agir nessa semana? Você vai sentir um sinal de Deus. A hora que você se deparar com você, a hora que for uma coisa dura para você, é ali que você deve permitir. Espírito Santo, eu não quero ser mais assim não. Eu quero viver a minha vida na graça, no Evangelho. Isso tudo que eu te falei não significa que você vai concordar com o pecado, aceitar o pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que Jesus fez. Você não foi chamado para ser juiz de ninguém. Você foi chamado para levar Jesus. Então, se você tiver a oportunidade, leve Jesus. Se a oportunidade não chegou até você, fique na sua. Não aponte o dedo. Entrega o teu caminho ao? Entrega o teu caminho ao? Fale com Deus. Eu já ouvi tantos desaforos dos meus irmãos de sangue. Lá atrás eu não levava desaforo para casa. Mas agora, entrega teu caminho ao Senhor. Amém? Eu preciso continuar sendo moldado. E você? Trabalhado. Ajustado. Põe a mão sobre o seu coração. Em que área você é difícil? Em que área você tem dificuldade de aceitar? É nessa área que você tem que começar a trabalhar. Peça para o Espírito Santo o bálsamo, a temperatura correta
para você começar a ser moldado na sua fala, nas suas respostas, nas suas escolhas, no seu relacionamento familiar, na política. Senhor, nesta manhã, eu reconheço que em muitas áreas eu ainda sou duro, mas eu me arrependo, Senhor, porque eu quero me parecer mais com Jesus, com esse Cristo maravilhoso, que deu a sua vida, se entregou completamente, não levou em conta. Eu também quero fazer isto, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas misérias, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Ajuda-nos, Espírito Santo, a crescer em graça, a crescer em amor, a crescer em misericórdia, a crescer em compaixão, a crescer em pacificação, a crescer em Ti, Senhor. Que as primeiras pessoas a notarem a nossa mudança seja a nossa família, quem convive conosco, quem trabalha conosco, quem estuda conosco, quem vai na mesma padaria conosco, quem frequenta o mesmo supermercado conosco, sejam as pessoas que vão notar que algo aconteceu conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que na vizinhança, Senhor, sejamos vizinhos receptivos, vizinhos que acolhem, vizinhos que servem, aqui na igreja, Senhor, aqui no templo, Senhor, que possamos ser o reflexo do Evangelho, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Fui útil hoje para você? Pratique a palavra. Faça esses versículos dia após dia, que você será abençoado. Amém? Estenda as mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, venha sobre você e a sua família hoje e até a volta dele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se alguém precisar de uma oração especial, uma unção